Graça e paz a todos. Amém. Bom, eu vou falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Foram muitas coisas, né? Mas tem uma coisa muito importante, assim, que eu não tinha muita intimidade com a Bíblia, né? A gente, quando era da outra denominação, eu não me preocupava muito em ter o conhecimento, porque eu achava que já era salva, então eu achava que não tinha necessidade de eu ficar lendo essas coisas. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu entendi que é muito importante a gente saber a palavra de Deus. É muito importante a gente ter intimidade com Deus, né? Pra gente saber o momento de pedir, de fazer um pedido, o momento de esperar, né? E todas essas coisas foi acontecendo na minha vida porque o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E eu aceitei Ele trabalhar na minha vida, né? Que é o mais importante de tudo, é a gente aceitar que Deus haja na nossa vida, né? Não só falar, eu aceitei Jesus, mas dentro da igreja você não faz nada para Deus, você não ora, você não busca, você não lê a Bíblia, então você não aceitou realmente a Jesus. E a Ju falando das mulheres, né, que vêm no salão, que conversam com a gente, eu fico muito preocupada. Cada dia mais eu estou me preocupando com as pessoas, então eu percebo que realmente o amor que Deus fala para a gente ter com o nosso próximo, eu creio que isso está crescendo dentro de mim, porque a minha preocupação com as pessoas está aumentando cada dia, porque eu vejo tantas situações acontecendo com o mundo lá fora, os pais matando filho, filho matando pai, a desobediência, a falta de amor com o próximo, né? A falta de cuidado com o nosso próximo está muito grande, a falta de respeito, as pessoas xingando, logo de manhã, que nem o Saulo falou que quando ele trabalhava, né, que a gente trabalhava na mesma firma, a gente acordava às 5 horas da manhã, ia pegar o ônibus lotado e as pessoas xingando um ao outro, né? A falta de respeito muito grande está crescendo cada dia mais. Então eu creio também que Jesus está voltando, porque as coisas que os profetas falaram antes da vinda de Jesus e depois da vinda dele está acontecendo realmente. Então eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho hoje. Cada dia mais Ele está me moldando, né, me mostrando como que eu devo servir a Ele, me ensinando a ter mais paciência para falar com alguém, com o meu próximo, as minhas atitudes estão mudando cada dia mais. Então eu trouxe uma palavra que Deus tocou no meu coração, que todo mundo, as pessoas que já veio falar aqui na frente, já tocou um pouquinho no assunto, que é sobre o arrependimento, né? Eu vou ler o versículo, depois eu vou ler uma oração que tem na minha Bíblia. Tem várias orações curtas, né? E eu vou ler aqui uns versículos. O primeiro é em Salmos 38, 3. Vou esperar os irmãos abrirem para acompanhar. Que é sobre arrependimento, né? Para a gente confessar o nosso pecado ao Senhor. Que para aceitar Jesus realmente de coração, a gente tem que primeiro confessar o nosso pecado, né? E em Salmos 38 fala, né, que quando a gente não se arrepende, que muitas coisas começam a acontecer nas nossas vidas e a gente acha que é Deus que está causando tudo aquilo, mas não é. É por falta da obediência à palavra que acabam acontecendo muitas coisas erradas na nossa vida, mas se você for buscar o que você fez lá atrás, você vai entender o que está acontecendo de errado na sua vida e por que está acontecendo tudo isso, né? Então aqui no versículo 38 de Salmos, no capítulo 38, versículo 3, fala assim: por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Aí, através desse versículo, tem uma oração aqui de arrependimento. Confesse seu pecado ao Senhor. Meu pecado é como uma ferida, Senhor. Quando não é tratado, cresce, aprofunda-se e torna-se mais doloroso. O estrago é mais difícil de consertar.
No entanto, quando te procuro de imediato e o confesso a ti, começa a cura. Libertação do pecado não é apenas mais uma frase ou uma informação intelectual. É um acontecimento real em minha vida. Consigo sentir o fardo ser removido de meu espírito. Ouve minhas orações, Senhor. Ouve meus clamores de arrependimento. Então aqui está falando, né, que se a gente confessar o nosso pecado, aceitar Jesus realmente de coração, que Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai nos ajudar a tirar aquele fardo de nós e a gente vai conseguir se levantar, entendeu? E assim a gente vai poder ajudar também aos nossos próximos, né? As pessoas que estão à nossa volta vai ser abençoada através da bênção que a gente recebe também. E eu vou ler uma outra oração também, que é em Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 31. Aqui em Ezequiel fala de você ser uma boa pessoa, de você ajudar o próximo, de você ser obediente a Deus, de você cumprir com coerência, né, tudo aquilo que você for fazer na sua vida. As dívidas que você fizer, você pagar corretamente, né? Aí conta a história de um pai que foi correto e justo em tudo que fez, e o filho que foi incorreto e injusto em tudo que fez, e fala também do filho dele que foi justo com o avô. E fala também que a gente não vai pagar pelo pecado de outra pessoa. Cada um vai pagar por aquilo que fez. Então a gente não vai, que no caso do primeiro, né, do primeiro pai que foi justo e correto. Então ele, quando ele morreu, ele recebeu a bênção de Deus. O segundo, que foi o filho dele, foi injusto, matou, roubou, fez tudo de errado. Então, conforme aquilo que ele fez, ele foi julgado. E o filho dele, que é o neto, cumpriu tudo que o avô fez corretamente. Foi justo, foi honesto. Então, ele recebeu a bênção. Ele não foi injusto, né? Ele foi justo, ao contrário do pai. Então, ele não foi... como que eu posso dizer? O juízo dele não foi de acordo com os erros do pai, mas foi conforme aquilo que ele fez, né? Aleluia. Então eu vou ler aqui o versículo 31 de Ezequiel. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Aí aqui tem a oração de arrependimento. Peça a Deus um coração novo. Senhor, como livrar-me de atitudes e atos que ainda não identifico como incorretos? Só Tu podes responder-me. Só Tu podes mostrar-me os pecados ocultos que enraizaram no meu coração. Ajuda-me a enxergá-los, confessá-lo a Ti, arrepender-me e a eliminá-los agora, pois sei que as consequências poderão ser muito mais graves. Ajuda-me a livrar-me das más atitudes e do pensamento errôneo. Preciso de um coração e um espírito novo. Então aqui em Ezequiel, que depois de Salmos, para aqueles que ainda não estão com intimidade com a Bíblia, aqui é uma sequência dos profetas e dos apóstolos que foram anunciando a vinda de Jesus e pedindo para que todos aqueles que estivessem em pecado se arrependessem. E aqui Ezequiel está falando para pedir a Deus um coração novo, que Ele, que é o nosso Pai eterno, Ele vai nos dar um coração novo e nos ensinar a tratar bem as pessoas e a viver corretamente, sem que a gente pague pelo pecado de outro. E eu vou ler mais um versículo aqui, que é em Atos 3, versículo 19, que fala do arrependimento também, e para voltar para Deus, né? Voltar os nossos olhos para Deus, que é mais importante de tudo, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta, só através dele que nós vamos entrar no reino dos céus. Então nós devemos cumprir todo esse trajeto.
arrepender dos pecados, pedir um coração novo a Deus e Ele nos ensinar a seguir os passos dele. E arrepender e voltar para a casa de Deus, né? Que é o mais importante. E aqui no 19 fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aí continua no 20: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Aí aqui tem a oração que fala assim: Senhor, sei que culpa e condenação são fardos que não preciso carregar e que destroem minha vida, em vez de edificá-la. Não quero que nada me separe de ti e da cura e plenitude que tens para mim. Mostra-me se há pecado em minha vida, para que eu possa confessá-lo, arrepender-me e desfrutar o alívio que me reservaste. Então aqui a palavra é clara. Nós devemos nos arrepender do nosso pecado, pedir para Deus renovar o nosso coração e o nosso espírito, para que a gente possa se entregar totalmente a Deus, para que a gente possa estar na glória com Ele, assim como foi falado aqui pelos nossos irmãos, né? Que a vida de Jesus está próxima. Então é o momento de se arrepender. Não tenham vergonha de falar de Jesus para o seu próximo. O mais importante é, quanto mais a palavra for anunciada, mais pessoas poderão vir a ter o conhecimento de Jesus e aceitar Ele enquanto há tempo. Que a paz esteja com todos. Amém.